Graça e paz, meus irmãos. Esse é o canal Discipulando pela Bíblia. Eu sou o pastor Bruno Pinho e nós estamos aqui para trazer mais uma porção da Palavra de Deus. Nós estamos no meio do nosso desafio de leitura da Bíblia diariamente. Nós estamos lendo uma porção. O desafio é ler desde o dia 1º de janeiro até 31 de dezembro de 2025, lermos a Bíblia toda em sequência, em conjunto, em comunhão com os nossos irmãos. Então, se você tem o desejo de aprender a ler a Bíblia e não sabe como, então se junte a nós. Você pode começar seguindo esse canal aqui, Discipulando pela Bíblia, do pastor Bruno Pinho. Curtir esse conteúdo, se você acha que isso é relevante, né? Faça o seu comentário também, tire a sua dúvida e vamos junto construir maiores patamares da graça e do conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E se você quiser aprofundar ainda mais, nós temos um grupo 100% gratuito. O link vai estar na descrição desse vídeo. Você pode clicar e participar gratuitamente. Lá vai ser postado diariamente estudos, vídeos, e é uma interação muito legal. E você pode ser encorajado em conjunto, em comunhão, a participar desse desafio e ir vencendo muitas vezes essa barreira que a gente tem de ler diariamente, né, de ter a dificuldade de não entender algumas coisas, e aqui a gente vai estar aqui para ajudar você, ok? Então, dado as considerações iniciais, a porção de hoje é o capítulo 14 e capítulo 15 do livro de Levítico. Encerramos Gênesis juntos, encerramos o livro de Êxodo, e agora a gente já está do meio para o final do livro de Levítico, ok? Chegamos numa parte aqui, capítulo anterior a gente falou sobre a questão da identificação e da supervisão dos sacerdotes com relação a identificar doenças infecto-contagiosas, em especial a lepra, que parecia que tinha muitos surtos naquele período, ok? E na ausência de médicos, por uma questão lógica, é um povo escravo que está liberto de uma hora para outra, com mão forte, pelo braço de Deus, peregrinando no deserto. Obviamente não vai ter médicos no meio desse povo. Então, Deus ele levanta os sacerdotes com essa incumbência de supervisionar e verificar o surgimento de doenças que podem se alastrar, tornar uma pandemia e dizimar o próprio povo de Deus. Então, por cuidado de Deus, Deus levanta os sacerdotes. E aqui a gente está vendo já uma peculiaridade. A gente está vendo pessoas que foram acometidas de lepra e desses tipos, espécies de doença, mas que foram curados no meio do processo. E aí tem todo um ritual, primeiro de observância, de retornar ao sacerdote, dele verificar, depois esperar mais 7 dias para verificar realmente se a carne curou, cicatrizou, se o pelo voltou a crescer, enfim. Tem uma série de sequências. E a partir do momento que foi identificado que realmente aquela doença retrocedeu, né, a lepra deixou o corpo daquele pessoa que estava impura, é necessário agora apresentar uma série de sacrifícios para a expiação do pecado, um sacrifício de holocausto, de adoração, de gratidão a Deus, e também em conjunto, né, mais uma oferta de alimentos, ok? E tudo segundo as posses de cada um. Desde de quem tinha mais posses, um sacrifício envolvendo animais de maior valor, como o cordeiro, desde as pessoas que tinham uma condição menos favorecida na época, como, por exemplo, oferecer uma pomba, que era bem mais barato, ok? Então, aqui está explicando as séries de rituais necessários para aquele impuro voltar a ser considerado puro e voltar a habitar no meio do povo, habitar de forma sociável, já que ele estava isolado, para não permitir esse contágio com o povo, ok? E é muito curioso, né? Os sacerdotes, além de ter essa responsabilidade de examinar as pragas nas pessoas, como uma espécie de um clínico geral, né? Observando, identificando, eles também possuíam, Deus deu uma responsabilidade desses mesmos sacerdotes de examinar estruturas, construções e edificações. Exatamente isso. A fim de verificar se existia outros tipos de pragas existentes nasquelas construções, como mofo, ou praga emitida por roedores, por exemplo, né? E se existia nessas moradias. Se existia algum tipo de anomalia naquelas edificações, era necessário retirar a pedra, retirar o reboco, raspar, retirar tudo, jogar fora do arraial, em lugar impróprio e imundo. Para quê?
exatamente, mais uma vez, a gente vê o cuidado de Deus para não proliferar doenças infecto-contagiosas no meio do seu povo, que podia, inclusive, estar nas edificações das casas. Porque conforme eles iam avançando e conquistando terrenos, dentro daquela civilização ali dentro de Canaã, podia ter edificações, dentro dessas edificações poderiam ter coisas que são consideradas impuras e abominação para o Senhor. Então o sacerdote examinava, quem entrava naquela casa verificava, chamava o sacerdote e fazia a mesma coisa, raspava, tirava a pedra, deixava 7 dias aquela casa fechada, depois voltava para ver se ela permanecia limpa ou se retornava aquele mofo, aquela coisa. E tudo isso em prol de cuidado do povo, para que algo não se proliferasse e prejudicasse a saúde e a higiene do povo. Isso é muito interessante, tá? E aparentemente, dentro desse ritual de purificação dos doentes, dos leprosos, e também para essas casas que foram purificadas, existia vamos dizer assim, uma oferta inicial de purificação dessas pragas, que envolvia sempre 2 aves, um pau de cedro, né, uma madeira, né, junto com um tecido e também uma esponja, como se fosse um isopo, uma esponja, algo que absorvesse ali o sangue do animal sacrificado, e aquele sangue era passado, aspergido sobre a pessoa impura que se tornou pura, e no caso das casas também, era aspergido sobre a casa, e aquele segundo animal era solto, para que ele pudesse voar, simbolizando ali uma libertação, uma novidade de vida, ok? E indo para o capítulo 15, que é o último capítulo da porção de hoje, ele fala sobre agora uma questão da impureza, uma impureza específica sobre o fluxo do homem e da mulher, só que os fluxos são diferentes, né? Fala sobre uma impureza do fluxo seminal, né? Do sêmen do homem, e também da impureza causada na mulher pelo fluxo de sangue daquela, que muitas vezes vem na mulher, tanto do costume quanto da mulher, que pode ter um tipo de enfermidade onde tem uma hemorragia que não cessa. E como eu falei para vocês, né? A Bíblia, Deus, ele considera impuro a pessoa que tem um fluxo sanguíneo. Por quê? Porque quando você perde sangue, o sangue é vida, e a vida você passa a estar incompleto na sua integralidade de vida. Então você passa a se tornar impuro. Então ele vai falando aqui com relação à questão também aqui do fluxo seminal. Aqui não está falando só de quando o homem tem um relacionamento íntimo, né, e expele um fluxo seminal. Ele não está falando só sobre isso. Está falando também sobre doenças, a qual o homem ele expele isso. E na medicina moderna é explicado que problemas na próstata, por exemplo, pode fazer com que o homem tenha um fluxo seminal sem controle, independente de relacionamento íntimo. E esse fluxo tornaria onde o homem está, o ambiente que ele está, aquele lugar impuro. Então precisava ser purificado, assim como o fluxo de sangue das mulheres precisava também de uma questão de purificação. E por que Deus tem tanto cuidado com relação a essa questão da purificação, puro e impuro? A resposta está no capítulo 15 de Levítico, versículo 31, onde diz que a questão da preocupação com a pureza tem a ver com a presença de Deus no meio do seu povo. Ou seja, o santo, Deus é santo dos santos, né? O santo, ele extermina, ele fulmina o profano. Então, aquilo que é puro, ele vai acabar matando aquilo que é impuro, profano. Então, por uma questão de segurança, de amor, Deus, Deus precisar estar presente no meio do seu povo, porque é um povo que foi liberto da escravidão e que está no meio do processo de conquista, de marcha, de avanço. É necessário a presença de Deus estar no meio do povo para que o povo pudesse sair vencedor contra os povos estrangeiros. Então, a presença de Deus custava um preço de santificação e de pureza no meio do seu povo. Ok? E aí eu quero finalizar esse vídeo rapidamente no versículo 25 de Levítico 15, fala que quando uma mulher tinha um fluxo de sangue por muitos dias, fora do tempo da sua menstruação, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que o habitual, todos os dias do fluxo ela ficará impura, como nos dias da sua menstruação. Queridos, eu quero só trazer uma reflexão. Pulando lá para Marcos, capítulo 5, versículo 24, aonde tem um encontro de uma mulher enferma, que tem um fluxo hemorrágico constante. Aquela mulher, ela era uma mulher considerada pela lei impura. E naquele momento, aquela mulher, movida por fé,
ela falou, se tão somente eu tocar as vestes, a orla do manto do mestre, eu serei curada. Só que ela tá falando, ela tá usando a fé dela para executar uma ação que era considerado um gesto errado perante a lei. Mesmo assim, ela teve fé e tocou nas vestes de Jesus. Aquela mulher que era considerada impura pela sociedade, pela lei, aquela mulher ela teve um gesto, um romper de fé, toca na orla de Jesus e Jesus interrompe o fluxo daquela mulher. Ou seja, aquilo que é o fluxo de sangue que aquela mulher perdia constantemente, a vida sendo esvaída pelo seu próprio corpo, Jesus restaura a vida e a saúde daquela mulher e ela passa a ter vida e vida em abundância, ok? E aí, gostou? Se você veio até o final desse vídeo é porque você gostou. Então dá um like aí, curte, compartilha e segue o canal para mais. Até aqui eu deixo a graça e a paz do Senhor Jesus e certamente você sabe que amanhã teremos mais. Shalom!